Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo aí. Hoje, feriado, 2 de novembro, Dia dos Mortos, e você devia estar aí na preguicinha achando que não ia ter vídeo, né? Claro que tem vídeo, viu? Queria te agradecer em primeiro lugar por deixar eu estar entrando na sua casa aí, na sua residência nesse momento, nesse feriado. Normalmente é um dia de preguicinha, você deve estar com a perna pro alto aí. Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo, tá friozinho. Então a galera deve estar debaixo das cobertas aí. Então obrigado, viu? Tá deixando eu entrar na sua residência aí, no seu lar, pra falar de Fluminense com você. Mas infelizmente, galera, no momento atual, os assuntos não são nada bons, né? E nada tá tão ruim que não possa piorar, né? E os resultados da rodada, claro, além do nosso, que foi desastroso, eu acho que não foi o pior resultado do ano, mas foi o pior jogo do ano, no mínimo. Se é que a gente pode falar assim, né? E eu queria trazer para vocês aqui só um comparativo, né? Porque eu sempre falo com vocês, galera, o seguinte. A última coisa que eu quero aqui, apesar de algumas pouquíssimas pessoas tentarem me imputar que eu quero iludir vocês, a última coisa que eu quero, vocês podem ter certeza, tá? E eu falo isso, porra, pela felicidade dos meus filhos. Eu tenho alguns traumas na minha vida com essa história de se iludir. Eu, na minha vida, né? De eu ficar criando falsa expectativa. Então, eu sempre falo pra vocês, galera, que a decepção é de acordo com a expectativa que a gente cria, né? E apesar de eu ser muito otimista, eu fico com o pé atrás, tá? Pra não criar muitas expectativas e depois cair do cavalo e se machucar muito, tá? Então, assim, a última coisa que eu faço aqui é te iludir. Eu sempre sou muito pezinho no chão. E eu vou falar uma coisa pra você. Pensando, analisando, conversando, ouvindo os amigos, ouvindo a galera da Tropa do Sentimento, a expectativa que eu tenho pra Libertadores 2022, a situação tá ficando cada vez mais complicada pra gente, hein, galera? Vou falar com vocês do fundo do meu coração, tá? Vocês querem ver uma coisa? Primeira imagem que eu vou colocar na tela aqui agora, galera, é a classificação do Campeonato Brasileiro de 2020 na 29ª rodada, tá? Ou seja, exatamente na rodada que a gente está agora. O Fluminense hoje tem quantos pontos? 39, né? Vamos ver quantos pontos a gente tinha no Campeonato Brasileiro de 2020? É isso que eu vou colocar para vocês agora. Vamos lá. Essa aqui é a classificação do Campeonato Brasileiro de 2020 na 29ª rodada, tá? E a gente pode ver aqui, ó, que o Fluminense estava na 7ª colocação, quase na mesma colocação que a gente está hoje. Hoje a gente está em 8º, né? Na época a gente estava em 7º. Veja bem, se o Fluminense ele tivesse 38 pontos, olha, tem muita gente falando que o campeonato desse ano ele tá mais difícil que o campeonato do ano passado, né? Eu tenho escutado muita gente falando isso. E na verdade não tá não, galera. Se a gente tivesse com 38 pontos, 39 pontos, na verdade, né? No Campeonato Brasileiro de 2020, a gente estaria no Brasileiro de 2020 na 10ª colocação. Hoje, com 39 pontos, nós estamos na 8ª colocação. O Fluminense, na 7ª colocação, ele tinha 43 pontos. Na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2020, estava o Corinthians, com 42 pontos. Ou seja, 3 pontos a mais do que nós temos hoje, tá? Ou seja, o Fluminense no Campeonato Brasileiro da temporada passada, ele tinha nessa mesma rodada 4 pontos a mais do que nós temos hoje, tá? Isso é um fator preocupante? Sim, é um fator preocupante. Por outro lado, eu acho, galera, que não passa mais na cabeça de ninguém, ou passa? Deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Eu não sei se passa na sua cabeça. Pelo menos na minha não passa o Fluminense. Pelo menos agora, no momento, faltando 9 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Não passa na minha cabeça o Fluminense brigar por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Eu desisti disso completamente, tá? Eu penso, né? E peço também aos deuses do futebol e ao João de Deus, ainda com o mínimo de esperança, uma vaga na fase de grupos
da fase de grupos, não, tô enrolado, né? Eu tô sonhando demais. Uma vaga na pré-Libertadores, galera. É isso que eu peço. Fase de grupos, eu acho que não tem a mínima condição da gente sonhar mais. E eu tenho certeza que deve ter muita gente, centenas de torcedores, quiçá milhares, porque graças a Deus, milhares de torcedores assistem aos nossos vídeos, que deve estar pensando assim, André, tu é iludido, a gente vai brigar por Sul-Americana. Outras centenas de torcedores que nada, a gente tem que fazer mais 6 pontos para não cair, né? Mas eu ainda tenho um resquício de esperança que a gente possa conquistar uma vaga aí, pelo menos para pré-Libertadores, tá? E essa pontuação que o Fluminense estava aí, com 4 pontos a mais, era uma pontuação de um clube que brigou e conquistou uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Coisas que eu acho que a gente não vai conquistar, né? Uma vaga na fase de grupos da Libertadores esse ano. Então agora, galera, eu vou trocar a tela, tá? Agora eu vou colocar aqui a tabela, nossa realidade atual, né? Essa é a nossa realidade atual. Vou subir aqui um pouquinho a tela, que a gente está aqui no fundinho, ó. 8ª colocação, 39 pontos. E aí, galera, o bicho começa a pegar, porque agora a gente não tem que olhar mais para cima não, tá? Na minha opinião, a gente tem que começar a olhar para baixo, tá? Eu vou esquecer o Internacional, eu vou esquecer o 7º colocado e vou começar a fazer você comigo olhar para baixo. Porque, galera, olha isso aqui. Vamos olhar isso aqui. América Mineiro, 38 pontos. Pode passar a gente na próxima rodada. E aí, peraí, deixa eu mudar aqui. Ao invés de eu colocar essa rodada que já passou, eu vou colocar a próxima rodada, tá? Vamos lá, próxima rodada. Pô, que isso aqui? Tá bugado aqui a tabela do GE? Deixa eu colocar aqui a 30ª rodada. Pronto. Porque aí a gente consegue ver. América Mineiro vai pegar o Atlético Mineiro. Ok, menos pior, né? Menos pior. Vamos colocar aqui, vamos atualizar, pronto. América Mineiro pega o Atlético Mineiro, menos pior. Bem improvável de nos passar, né? O Cuiabá também pode passar o Fluminense na próxima rodada. Cuiabá pega o Ceará. Bem possível, hein? Cuiabá venceu o Red Bull Bragantino na última rodada. Bem possível do Cuiabá vencer o Ceará. Vocês concordam? Eu acho bem possível, tá? Depois vem o Atlético Goianiense. Também pode nos passar na próxima rodada. Tudo isso, galera, em caso, claro, de insucesso, né? Em caso do Fluminense não vencer o Sport. Porque nas circunstâncias atuais, infelizmente, também não será nenhuma anormalidade, né? Não querendo ser pessimista, mas pensando aí em todas as probabilidades. O Atlético Goianiense pega quem? O Atlético Goianiense não está nesse quadrante. Deixa eu pegar aqui, Atlético Goianiense, quem o Atlético Goianiense pega? Atlético Goianiense pega o Juventude em casa, na terça-feira apenas, ó. Bem possível o Atlético Goianiense vencer o Juventude. Vamos lá, o São Paulo também pode nos passar, galera. O São Paulo, que até pouco tempo atrás estava brigando aí contra o rebaixamento. O São Paulo pega o Bahia. Provável também, bem possível. Se não provável, possível o São Paulo vencer o Bahia. São Paulo também poderia nos ultrapassar. Ceará, galera. O Ceará, se não pode nos ultrapassar, ele poderia empatar em pontos com o Fluminense, né? Já que o Ceará aí ele tem 36 pontos. Quem o Ceará pega? Ceará. Vamos lá, descendo aqui, o Ceará pega o Cuiabá, né? Como eu já falei lá atrás. E aí o Ceará ele poderia empatar com o Fluminense em pontos, mas aí é confronto direto, né? Ou o Ceará empataria com o Fluminense em pontos, ou o Cuiabá passaria, ou no caso de empate, Cuiabá poderia empatar com a gente em pontos e o Ceará continuaria atrás. Ou seja, será uma rodada, galera, muito crucial para a gente saber aí em que posição o Fluminense ficará. A gente pode sair, galera, dependendo da combinação de resultados, veja bem o que a próxima rodada poderá significar para a gente, hein? O Fluminense ele poderá cair na próxima rodada, galera, dependendo da combinação de resultados, até para a 14ª posição. A gente pode sair de 8º para a 14ª posição do Campeonato Brasileiro, ficando apenas 3 posições do Z4. 3 posições do Z4, tá? Eu continuo confiante numa vitória contra o Sport, tá? Não confiante porque o Fluminense vai jogar bem, não confiante porque nada disso, tá?
confiando nos deuses do futebol, confiando na mística da nossa camisa, confiando no apoio da nossa torcida. Além disso, os 2 jogadores que fizeram diferença no último jogo contra o Sport, contra o Sport não, né? A favor do Sport, venceram o jogo. Mikael, se não me engano, e um outro atleta que eu não me recordo o nome agora, não vão atuar, estão suspensos com o 3º cartão amarelo. Então o Sport vai vir desfalcado e mais o treinador, que também foi expulso, não vai estar no banco de reservas, e isso faz a diferença. No jogo lá na Ilha do Retiro ele ficou na arquibancada, no Maracanã não vai poder ficar, então isso faz a diferença. Então o Sport vai vir desfalcado aí, além de 2 atletas, do treinador também. Então eu tô confiando, normalmente, quando o Fluminense vai como favorito contra equipes em crise, a gente tropeça. E quando a outra equipe, olha que situação, hein? O Sport tá vindo para enfrentar o Fluminense no Maracanã. É isso mesmo, galera, a situação é essa, tá? O Sport, ele tá vindo de uma partida na qual tá sendo considerada por toda a imprensa como a melhor partida do Sport no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense está vindo de uma partida que está sendo considerada a pior partida do Fluminense no ano. No ano. Essa partida do Fluminense contra o Ceará está sendo considerada, inclusive, pior do que as partidas do Fluminense sob o comando do Roger Machado. É essa façanha que o time do Marcão conseguiu, tá? Ou seja, na prática, o Sport é favorito contra o Fluminense no Maracanã. Essa é a realidade. Mas isso é bom, porque normalmente quando isso acontece, o Fluminense vence as partidas, tá? A gente foi enfrentar o Atlético Paranaense lá, vencemos. E jogamos o Fla-Flu, o arquirrival favorito, vencemos. Então, na realidade atual, eu até prefiro enfrentar os adversários, eles como favorito, do que a gente como favorito, como foi com o Santos, contra o Ceará, e a gente perder as partidas. Mas eu vou te falar, sendo muito sincero com você, que dá uma vergonha e uma frustração enorme, isso dá, tá? Com todo respeito ao Sport, tá na zona do rebaixamento. Vim no Maracanã como favorito contra o Fluminense com 9 pontos a mais do que eles, olha, bate uma tristeza, bate uma vergonha que vocês não fazem ideia. Mas, galera, é a realidade. A gente tem que ser realista aqui pra você. Eu tenho que ser realista aqui com vocês, tá? Eu não vou viver no mundo de nada, não vou viver no mundo de ilusão. Não tem jeito. A realidade é essa, tá? Ainda tem um sopro de esperança. Mostrei a tabela ali. No Campeonato Brasileiro de 2020, a gente tinha 4 pontos a mais, mas nós terminamos o campeonato numa outra realidade. Libertadores fase de grupos. Coisa que eu acho que a gente não vai brigar mais. Eu acho que ainda tem a possibilidade de a gente tentar ali uma 8ª colocação, uma 7ª colocação, que nos daria uma vaga na pré-Libertadores, né? Isso ainda é possível a gente alcançar, mas para isso tem que mudar muita coisa, começando pela postura dos atletas em campo. Mas para isso tem que pontuar. Porque para a gente ficar na Libertadores da fase de grupos, da pré-Libertadores, fase de grupos, ó, só em sonho, né? A gente precisa pontuar. Se a gente não vencer o jogo, conforme eu mostrei para vocês, a gente pode sair da 8ª e pode parar até na 14ª colocação em uma rodada. Tá legal? Então, Fluminense, comissão técnica, diretoria, jogadores, abram os seus olhos. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Bom feriado para vocês. Um ótimo dia. Forte abraço e saudações tricolores.